sejam bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula de revisão de biologia aqui no canal PT UFRB. Me chamo Daniele Dias e hoje a gente está aqui para uma aula de revisão do nosso módulo 1, que é o nosso módulo de botânica. Já tem algumas aulinhas aí anteriores, né, falando de todo o módulo, de toda a área aí da botânica. Então, se você perdeu, dá uma conferida aí, né, que a gente tem uma playlist só de revisão de biologia, com todas as aulas gravadas, tá? Hoje a gente está no conteúdo final do nosso módulo, que é o conteúdo de fotossíntese. Então, hoje a gente vai destrinchar um pouquinho o que é esse processo de fotossíntese, como ele é realizado e a importância dele para a vida, é claro. A fotossíntese é um dos processos mais importantes para a sobrevivência da vida na Terra, tá? Vamos falar um pouquinho, né, primeiro, o que é essa fotossíntese. A fotossíntese, ela é um processo, né, metabólico realizada por seres autótrofos, tá? Seres autótrofos são aqueles seres capazes de produzir o seu próprio alimento. Basicamente, né, a fotossíntese é um processo pelo qual a utilização de compostos inorgânicos pelas células, como a água e o gás carbônico, e as células pegam esses compostos e através também da radiação luminosa, né, da radiação do Sol, e transforma esses compostos inorgânicos em compostos orgânicos, né, orgânicos como a glicose, por exemplo, que vai ser utilizada posteriormente pela célula na respiração, né, e aí vai ter uma série de processos aí que vai gerar depois o ATP, né, que é uma molécula de energia para a célula. Então, um processo importantíssimo aí, né? A partir de agora, a gente vai destrinchar um pouquinho, né, como é que ocorre esse processo lá, né? Mas primeiro, vamos nos situar aí, né, onde é que ocorre esse processo dentro das células, tá? Vai aparecer para vocês aí, primeiramente, a imagem de uma célula vegetal, uma célula de planta, tá? Dentro da célula vegetal, né, temos as organelas. E a organela responsável por realizar a fotossíntese é o cloroplasto, que é essa organelazinha aí verde. Vamos ver em detalhes aí, né, como é esse cloroplasto. O cloroplasto, que vai aparecer para vocês aí também na tela, né, ele tem aí uma organela, uma estrutura dentro dele, né, que são os tilacoides. É nesses tilacoides que estão as clorofilas, que são os pigmentos verdes que absorvem a radiação solar. E toda, né, a área em volta dos tilacoides, desses círculozinhos verdes, né, é o estroma, tá? Então, a gente tem duas divisões importantes para a gente entender, né, onde é que ocorre a fotossíntese. Os tilacoides, que são essas moedinhas verdes, e o estroma, tá? Esses dois lugares, né, eles são importantes porque a gente na fotossíntese a gente tem duas fases. Uma vai ocorrer nos tilacoides, nas membranas dos tilacoides, e uma vai ocorrer no estroma. Então é importante que a gente guarde essa informação. Então vamos lá. A fotossíntese, ela é dividida em duas etapas ou duas fases, que é a fase clara ou etapa fotoquímica e a fase escura ou etapa química, né? Por que esse nome fase clara, né? Ou fotoquímica? Porque precisa da presença da luz para ocorrer. Essa fase, ela ocorre lá nos tilacoides, aqueles círculozinhos verdes que a gente viu. Nessa fase, a gente tem, através da radiação luminosa, da radiação do Sol, a geração de dois produtos importantíssimos, que é o ATP e o NADPH. Na fase escura, a gente vai usar esses dois produtos, né? O ATP e o NADPH. Esses produtos vão ser usados lá na fase escura, que a gente chama de ciclo de Calvin ou ciclo das pentoses, tá? Depois de ocorrer, né, todo esse processo e com a ajuda do CO2, o gás carbônico, que vai ser fixado em uma molécula de ribulose bifosfato, no final a gente vai ter a formação da glicose e de outros açúcares, de aminoácidos também, tá? Então a gente vai destrinchar a partir de agora como é que ocorre aí cada fase dessa, né? A fase clara e a fase escura. Vamos começar primeiro pela fase clara.
vai aparecer para vocês uma imagenzinha aí mostrando, né, o que é que ocorre aí na fase clara. Fase clara a gente já sabe que ocorre lá nos tilacoides, né? Mais especificamente nas membranas dos tilacoides. Então, o que é que vai ocorrer, tá? Nas membranas dos tilacoides, eu tenho lá as clorofilas, né? Que são os pigmentos verdes que vão absorver a radiação luminosa. Lá eu tenho dois complexos de clorofila, tá? Que a gente chama de fotossistema. Eu tenho fotossistema 2 e eu tenho fotossistema 1, tá? A título de estudo, a gente primeiro estuda o fotossistema 2 e depois estuda o fotossistema 1. Vamos lá dar uma olhadinha, né, que a gente tem no fotossistema 2. No fotossistema 2, a gente tem o nosso complexo lá de clorofila, né, com uma clorofila chamada de P680, tá? E no fotossistema 1, a gente tem uma clorofila chamada de P700. Primeiro, vamos destrinchar aí o que é que ocorre no fotossistema 2. Inicialmente, a gente tem a irradiação da energia luminosa, né, da radiação solar, sobre os cloroplastos, né, que está lá na folha da planta. Essa radiação luminosa, ela vai atingir lá os tilacoides, atingindo as clorofilas. O que é que a clorofila vai fazer? Absorver essa radiação luminosa. Só que quando ela absorve essa radiação luminosa, ela fica altamente energizada. E quando ela fica energizada, ela libera aí elétrons, tá? Esses elétrons, quando eles são liberados, eles vão liberando também uma grande quantidade de energia. Essa energia é pega, né, pelo complexo carreador de elétrons, né? É um complexo aí de proteínas que vai pegar, né, esse elétron e se aproveitar da energia que ele está ali liberando, né? Quando esses elétrons, né, eles vão passando aí por esse complexo carreador de elétron, ele vai liberando aí muita energia. E essa energia é usada para bombear prótons de hidrogênio do estroma para dentro dos tilacoides. Quando isso acontece, esse bombeamento de prótons, né, que passa aí pelo complexo citocromo, a gente tem a transformação da molécula de ADP na molécula de ATP, né? E esse processo aí a gente chama de fotofosforilação, tá? Tudo bem, esse elétron passou aí, né? Foi pegado por esse complexo carreador e esse elétron vai parar lá no fotossistema 1, na nossa clorofila chamada de P700, tá? No fotossistema 1, né, o elétron chegou lá e a gente para por aí, mas a gente vai voltar, né, e explicar a importância desse elétron chegar lá, tá? Mas vamos estudar um pouquinho do fotossistema 1. No fotossistema 1 acontece quase a mesma coisa, né, muito parecido no que ocorre no fotossistema 2, tá? Tem lá a radiação luminosa que incidiu lá sobre as clorofilas, excitou a clorofila, né? Energizou a clorofila. Essa clorofila libera elétrons. Esses elétrons são carreados por um complexo carreador de elétrons, que são lá várias proteínas. E quando esse elétron, né, ele passa por esse complexo carreador, ele dá ali a força motriz para a transformação de outra molécula, tá? Vai transformar agora o NADP, tá, em NADPH, unindo essa molécula de NADP ao hidrogênio, transformando ela em NADPH. E aí a gente tem a formação dos nossos dois produtos principais da fase clara da fotossíntese, tá? Falei para vocês que a gente ia voltar lá, né, no elétron que saiu de um fotossistema, do fotossistema 2, da clorofila P680 e foi parar lá na P700. A clorofila, né, como ela foi energizada e perdeu elétrons, ela precisa recuperar esses elétrons, porque ela fica instável ali naquele momento. A clorofila do fotossistema 1 recuperou a partir do elétron que veio do fotossistema 2, tá? E foi o primeiro fotossistema que a gente estudou. Então, esse elétron, né, ele foi parar lá na clorofila do fotossistema 1. E essa clorofila se recuperou, ela recuperou os elétrons dela, tá? Mas a clorofila do fotossistema 2, que a gente estudou primeiro,
ela não está recebendo aí elétrons de nenhuma outra clorofila, então ela está estável, tá? A gente tem um processo muito importante que está ocorrendo aí no fotossistema 2, que vai aí fazer com que essa clorofila do fotossistema 2, ela recupere esses elétrons, que é o processo de fotólise da água ou clivagem da molécula de água, tá? Como o próprio nome já diz, vai ocorrer a clivagem da molécula de água, H2O, que vai liberar elétrons, que vai servir para recuperar, né, os elétrons que essa clorofila perdeu. Vai liberar também prótons, tá? Prótons de hidrogênio, que vai servir também para ser bombeado pelo complexo citocromo, ou passar pela ATP sintase, né? Para a formação de ATP, tá? Esse hidrogênio também aí ele vai ser utilizado nos tilacoides. E além disso, a gente tem a formação de oxigênio, né? A gente quebrou a água, né? H2O. Então a gente tem a liberação de oxigênio, né? Que é oxigênio também, aquele oxigênio que a gente respira, né? Que vai para a atmosfera, que é oxigênio. Nessa hora aí é oxigênio liberado pela fotossíntese. Então esse é o oxigênio que a gente tem na atmosfera, que a gente também respira, né? Então aí, basicamente, é isso aí que ocorre na fase clara, né? E aí temos dois produtos que são formados, que é o ATP e o NADPH, que vão ser utilizados na fase escura, que é o ciclo de Calvin ou ciclo das pentoses. Então vamos lá, né? Ver agora como é que ocorre aí, né? Essa fase escura, né? Como é que esses produtos eles são utilizados. Antes da gente ir para a fase escura, a gente vai dar uma olhadinha, né? Em dois tipos de fotofosforilação, tá? Que ocorre aqui na fase clara. A fotofosforilação que a gente acabou de ver, tá? Na fase clara, é um tipo de fotofosforilação que a gente chama de acíclica, né? Acíclica, que é quando o elétron de uma clorofila, né? A clorofila perde elétron, ele sai de uma clorofila e vai parar em outra, tá? Então é um processo acíclico, é o que a gente acabou de ver aí. Mas eu tenho também a fotofosforilação cíclica, que ao invés desse elétron ele sair de uma clorofila de um fotossistema e parar em outro, ele vai voltar para a mesma clorofila. Só que aí, ao invés de formar ATP e NADPH, eu tenho somente a formação de ATP, tá? Então agora, terminado isso, né, a gente vai lá para a fase escura, ou etapa química. Vai aparecer para vocês aí na tela, né, mostrando aí o ciclo de Calvin ou o ciclo das pentoses, tá? O que é que ocorre nesse ciclo? A gente tem, né, inicialmente a fixação de CO2 a uma molécula muito importante, que é a molécula de ribulose 1,5 bifosfato, tá? Que é aí onde se inicia todo o ciclo de Calvin. Então vamos lá entender passo a passo, né, como é que ocorre esse ciclo. Primeiramente, eu tenho lá o CO2, gás carbônico, chegando ali no estroma do cloroplasto. Lembrando que a fase escura, né, ela ocorre no estroma, tá? Quando eu tenho, né, as moléculas de CO2 chegando ali no estroma, rapidamente elas são unidas às moléculas de ribulose 1,5 bifosfato, tá? Então elas são unidas por uma enzima chamada de rubisco, que é uma das enzimas mais abundantes do planeta Terra e está presente lá nos vegetais, né? Então essa rubisco pega, né, o gás carbônico e a molécula de ribulose 1,5 bifosfato e une elas, tá? Eu tenho uma molécula, né, de ribulose bifosfato com 5 carbonos e eu tenho uma molécula de CO2 com 1 carbono. Quando eu uno isso, né, eu formo uma molécula de 6 carbonos, tá? Essa molécula de 6 carbonos, inicialmente, ela é uma molécula instável, tá? Então, rapidamente, essa molécula ela é crivada, ela é quebrada em moléculas de 3 carbonos, tá? E essa molécula de 3 carbonos eu chamo de PGA, tá? Quando eu formei essa molécula, né, estável já de 3 carbonos, chamada PGA, ela vai sofrer primeiramente a ação do ATP, né? Esse ATP vai ser gasto, né? E depois ela vai sofrer a ação
do NADPH, né? O ATP e o NADPH a gente já sabe que veio lá da fase clara. Usou o ATP, né? E usou o NADPH. Essa molécula, claro, ela vai sofrer transformações, tá? Ela vai sofrer transformações e se tornar uma molécula que a gente conhece como PGAL, tá? Nisso, né, a gente tem a formação de 6 moléculas de PGAL. A PGAL é a molécula considerada a molécula mais importante aí do nosso ciclo de Calvin. Por quê, né? Porque é a partir dessa molécula que a gente vai ter aí a síntese de glicose, tá? Então, a molécula mais importante do nosso ciclo. Eu tive a formação de 6 moléculas de PGAL, tá? Uma dessas moléculas vai servir para a síntese de glicose, para se transformar em glicose, né? Ou amido ou aminoácidos, tá? Tudo que a planta precisa. E 5 dessas moléculas vai servir para regenerar a ribulose 1,5 bifosfato, que é a nossa molécula inicial do ciclo que se une com gás carbônico, tá? Então, formei 6 PGAL, tá? Uma dessas PGAL vai ser para formar glicose ou amido ou aminoácidos e 5 para regenerar a ribulose 1,5 bifosfato, né? Vai se tornar de novo, né, através de outro processo, né, que tem gasto de ATP, vai se tornar de novo essa molécula, a ribulose 1,5 bifosfato. Se transformando de novo, né, em ribulose 1,5 bifosfato, a gente vai ter todo o início do ciclo de novo, né? A fixação do gás carbônico, né? E depois vai se tornar uma molécula de 6 carbonos instável. Essa molécula vai se dividir, se tornar em 3 carbonos, vai se sofrer a ação do ATP e do NADPH, formando de novo a PGAL. Uma dessas PGAL vai servir para formar glicose, aminoácido, outros açúcares, e 5 vai para servir para regenerar a ribulose 1,5 bifosfato, tá, gente? Então, basicamente, essa aí é a nossa fase escura, ciclo de Calvin ou ciclo das pentoses. A gente chama também de ciclo das pentoses justamente porque a ribulose 1,5 bifosfato, ela tem 5 carbonos. Então, esse penta aí, né, é de 5. Por isso que a gente chama também de ciclo das pentoses, tá? Então, só para fazer um resumão aí, né, do que ocorre na fotossíntese, tem aí um esqueminha para vocês, mostrando as reações que ocorrem na fase clara e as reações que ocorrem na fase escura, né? Na fase clara, a gente já viu, né, que a gente tem a incidência da luz, que vai no final formar 2 produtos, que é o ATP e o NADPH. A gente tem também um processo de clivagem da água, que libera elétrons, né, e libera prótons e libera oxigênio, tá? E na fase escura, a gente tem a fixação do gás carbônico com a molécula de ribulose, que no final vai formar a glicose, né? Glicose e outros açúcares, tá? Quando a gente tem o uso do ATP e do NADPH na fase escura, eles voltam a ser de novo ADP e NADP, né? E esse ADP e NADP vão voltar lá para a fase clara, tá? É daí que vem, né, o ADP e o NADP da fase clara. Na fase clara eles vão se transformar em ATP e NADPH, tá? Então, resumão aí de como é que ocorre a fotossíntese, tá? A gente vai responder uma questãozinha só para colocar esse conhecimento aí que a gente aprendeu, né, em prática através da questão. Então, vai aparecer aí na tela para vocês uma questãozinha do IFBA, tá? De 2016. Vou ler o enunciado aqui e a gente aí analisa as alternativas. As reações luminosas da fotossíntese são aquelas nas quais, a partir da absorção de luz solar, ocorre a quebra de água com liberação de elétrons. Estes passam por uma cadeia transportadora nos tilacoides dos cloroplastos e formam 2 produtos que serão utilizados na fase escura. Assinale a alternativa que apresenta o produto da quebra da água, que é liberado para a atmosfera, e dos 2 produtos gerados na cadeia, tá? E aí a gente tem a primeira alternativa, que é a letra A, que fala que é CO2, NADH e ATP. Letra B, ATP, ADP e hidrogênio, né? Próton de hidrogênio. Letra C,
oxigênio, NADPH e ATP. Letra D, NADH, ADP e fosfato inorgânico. Letra E, CO2, NADPH e ADP, né? Então, vamos analisar um pouquinho o enunciado, né? A gente tem aqui uma questão que está falando, né, basicamente da fase clara, tá? É uma questão referente à fase clara. O que a questão tá dizendo pra gente, né? Que na fase clara tem dois produtos, né, que são produzidos nessa fase clara, e eles querem saber quais são esses dois produtos e a liberação, né, a partir da clivagem da água de um de um produto que é liberado, né, a partir da quebra da água, um produto que é liberado para a atmosfera, tá? Então, quer saber qual é o produto que é liberado para a atmosfera através da quebra da água e os dois produtos gerados, né, na fotossíntese na fase clara que vão ser utilizados na fase escura. Então, a partir do que a gente acabou de ver, né, é uma questão fácil de responder, né? Vamos lá analisar a letra A. Está dizendo que o produto gerado através da quebra da água é o CO2 e os dois produtos produzidos na fase clara é o NADH e ATP, né? A gente já sabe que está errado, porque na fase clara, com a clivagem da água, a gente tem a liberação de oxigênio e não de gás carbônico, tá? E na geração dos dois produtos, né? Os dois produtos são o NADPH e o ATP, tá? Então, de cara, a gente já elimina a letra A. Letra B está falando que o produto da clivagem da água, né, liberado através da clivagem da água para a atmosfera é o ATP, né, e a gente já sabe que é oxigênio, né. Também não é ADP nem hidrogênio, que é gerado na fase clara. E a gente tem a letra C, né, falando que o produto gerado através da clivagem da água e que é liberado para a atmosfera, né, é oxigênio, e a gente viu que realmente, quando a gente tem a quebra da água, a gente tem a liberação do oxigênio para a atmosfera, tá? Então, esse primeiro item aí tá certo. E tá dizendo, né, que os dois produtos gerados na fase clara e que vão ser utilizados na fase escura é o NADPH e o ATP, né? E está correto. A gente viu lá na fase clara, né, que esses são os dois produtos. Letra B não está certa, né? Que tá dizendo que o produto gerado pela clivagem da água é o NADH, né? E depois os dois produtos são ADP e fosfato inorgânico, a gente viu que não é. Letra E também está errada, dizendo que é CO2 e é oxigênio, né? E os dois produtos gerados, né? Tá dizendo aqui que é o NADPH e o ADP, tá? O NADPH tá certo, é um produto gerado na fase clara, para ser utilizado na fase escura. Mas o último tá errado, né? A gente viu que é gerado ATP, que vai ser utilizado na fase escura, tá? A gente tem o ADP lá, mas ele vai se transformar em ATP para ser utilizado nessa fase escura ou etapa química. Então é isso, gente. Fechamos aí com a nossa questão aí, botando esse conhecimento em prática aí, né? O conhecimento que a gente aprendeu hoje em fotossíntese foi mais um resumão mesmo, né, das nossas aulas. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, né? Até mais, até uma próxima aula.